Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos falar agora sobre adimensionalização. Então, a partir da adimensionalização, podemos caracterizar parâmetros importantes, como comparações em escalas diferentes. Então, vamos aqui falar sobre o número de Reynolds, vocês já conhecem bem. Vamos rever como é o processo de obtenção desse parâmetro. Mas podemos, por exemplo, pegar o protótipo de uma aeronave que tenha seus 50 metros de envergadura. E a partir dali, a gente diminui essa escala, traz essa aeronave para um laboratório e conseguimos, num túnel de vento em tamanho menor, sem necessitar de um túnel de vento tamanho da aeronave, que seria caríssimo e muito difícil de ser obtido, a gente consegue entender efeitos parecidos, semelhantes, como, por exemplo, o efeito da variação do arrasto, do próprio arrasto, questão de stall, e da carga de pressão, interação fluido-estrutura, etc., que ocorre naquela aeronave. Então, a partir de parâmetros de adimensionalização, perdão, tá difícil hoje, nós conseguimos obter essas correlações. Além disso, correlações experimentais também podem ser dadas independente dos fluidos. Então, nós vimos lá em transferência de calor 2 a questão do número de Nusselt, que é dado em função do número de Reynolds e número de Prandtl. Veja bem que não é uma relação para a água ou para o ar, mas sim em função do número de Reynolds e número de Prandtl, dois parâmetros adimensionais, correto? Então é uma relação que vale para qualquer fluido desde que seja newtoniano, certo? Então, parâmetros adimensionalizados ajudam muito neste propósito. Então, alguns parâmetros de adimensionalização, temos outros, um comprimento característico, uma velocidade característica, uma temperatura infinita, uma temperatura de superfície, uma viscosidade, uma difusividade térmica, também temos a massa específica, certo? E parâmetros após a dimensionalização, temos o número de Nusselt, temos o número de Reynolds, o número de Prandtl, o número de Sherwood, o número de Grashof, são vários parâmetros. Vocês vão lá no livro de mecânica dos fluidos de vocês, vão abrir lá no capítulo de adimensionalização e vão ver uma lista enorme, número de Euler e por aí vai. Cada um representa efeitos diferentes, de forças diferentes. Então vamos lá, variáveis adimensionalizadas. Então temos, por exemplo, a variável x, a distância na direção x ou na direção y. A dimensionalização desse termo é simplesmente dividido por L, que é um comprimento característico, que define aquela simulação. Certo? Então, x sobre L é adimensional. X asterisco será o nome dessa variável. Para a velocidade é a mesma coisa, só que dividimos por v, uma velocidade padrão, característica. Então, U sobre V nos dá uma velocidade adimensionalizada, certo? E para a temperatura, a mesma coisa. Para a pressão, seria a mesma coisa. Então, a pressão adimensionalizada é a pressão sobre um valor de pressão dita de estagnação, correto? Então, temos aqui, pessoal, uma equação simplificada na direção U, a equação do balanço de quantidade de movimento linear na direção U, permanente, ou seja, o termo temporal é anulado, é excluído. Essa equação, temos agora o x para representar termos fontes, apenas substituindo os parâmetros que serão adimensionalizados por essas equações aqui, pelas equações de adimensionalização. Então, aqui U é dado por U asterisco vezes V. Então, o que a gente faz? U nesta equação é igual a V multiplicado por U asterisco. E assim substituímos todos os parâmetros. A pressão, a pressão é dada pela pressão adimensionalizada, multiplicado por o ρV ao quadrado. Isso nos representa a pressão de estagnação, correto? E por aí vai. Então, continuamos esse processo. Fazemos essa substituição. Agora, colocamos em evidência alguns termos, como aqui, V, U, asterisco, colocamos aqui em evidência ρV ao quadrado sobre L, multiplicado por isso, menos ρV ao quadrado sobre L, vezes o termo da pressão, mais μ V sobre L ao quadrado, certo? Então, cada termo ele tem alguns coeficientes que multiplicam. Vamos dividir agora tudo por ρV ao quadrado sobre L. Quando dividimos tudo, esse termo aqui, o termo à esquerda, ele é totalmente adimensional,
porque não tem nenhuma viscosidade, nenhuma massa específica. A velocidade que aparece aí é uma velocidade adimensional, então ele é adimensional, ele é independente das propriedades do escoamento, certo? Perdão, da propriedade do fluido, certo? Do escoamento depende ainda alguns parâmetros. Igual a menos P asterisco sobre D-ROM X asterisco, que também é dimensionalizado, mais μ sobre L V vezes ρ, certo? Multiplicado também por um termo adimensionalizado. Logo, pessoal, esse μ sobre L V ρ, ele nos indica alguma coisa. Ele indica que esse termo aí, ele é dado como 1 sobre o número de Reynolds. Ou seja, temos uma equação do balanço de quantidade de movimento. E se pegarmos essa equação para o ar ou essa equação para a água, em determinado tipo de escoamento, a única diferença, a única variação vai ser o número de Reynolds. Então, se no ar ou na água obtivermos o mesmo número de Reynolds, o comportamento dos escoamentos são exatamente iguais. Correto? Por isso, o número de Reynolds define o comportamento daquele tipo de escoamento. E o número de Reynolds também ele nos dá uma relação entre forças inerciais e forças viscosas, certo? Para a temperatura seria o mesmo processo, só que na temperatura nós obteríamos 1 sobre Reynolds vezes Prandtl, certo? Nota-se que se a pressão não variar, ou seja, o termo de pressão é nulo, e o número de Prandtl é igual a 1, essas duas equações aqui são exatamente iguais. Isso nos diz que o campo de temperatura e o campo de velocidade são iguais. Uma camada limite de temperatura e uma camada limite de velocidade teriam a mesma espessura. Certo, pessoal? Então finalizamos aqui essa pequena sessão, esse pequeno vídeo sobre adimensionalização. Obviamente, poderíamos detalhar mais, mas isso aqui é um breve resumo do que vamos analisar. É importante também lembrar que o número de Reynolds define uma relação de forças inerciais e viscosas, e o número de Reynolds também é importante para categorizar o regime daquele escoamento, laminar e turbulento. Correto? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.